Glória a Deus. Olha para o irmão do seu lado e diz assim para ele: você tem um brilho diferente. Pergunta para ele: você é da realeza? Amém? Eu estou vendo brilhos diferentes aqui. Glória a Deus. Eita, aqui tem gente da realeza aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então abre aí sua lição. Na página de número 19, na aula 5. Amém ou amém? Glória a Deus, eu gosto assim. Você não é pobre, você é herdeiro. Aleluia. A consciência que libera acesso à herança de Cristo. Que coisa mais linda. Aleluia. Na introdução diz assim: posição, não esforço. Existe um ponto na jornada espiritual onde não se trata mais de libertação, preste atenção, nem de cura, nem de entendimento, mas de posicionamento. Repita comigo: posicionamento. Aleluia. Até aqui você foi conduzido a enxergar o que te limita, a identificar estruturas internas e alinhar sua mente com a verdade. No entanto, existe uma transição que muitos não fazem. Deixa de viver como quem foi alcançado pela graça, mas não assumem plenamente a posição que a graça estabeleceu. Meu irmão, já está estabelecido. A questão agora não é mais o que precisa ser removido, mas o que precisa ser assumido. Então, o que precisa ser assumido? Então, nós precisamos posicionar. Porque é possível viver com a mente ajustada e ainda assim não acessar aquilo que já foi liberado. Simplesmente por não se conhecer na posição, por não se reconhecer na posição correta. E isso cria uma desconexão silenciosa. A pessoa entende o evangelho, mas não vive a realidade que ele produziu. O evangelho não apenas resolve o passado, transforma a mente, redefine completamente a posição do homem diante de Deus. E essa nova posição não é simbólica, nem futura, nem condicional. Ela é real, presente e ativa. Aleluia. Eu posso é agora, não é mais para frente, não é adiante, não é futuro, é agora. O problema é que muitos continuam se relacionando com Deus e com a vida a partir de uma percepção inferior àquilo que já foi estabelecido em Cristo. Não por rejeição da verdade, mas por falta da consciência de posição. Essa aula não se trata de buscar algo que ainda será liberado, nem de desenvolver algo que ainda será conquistado. Trata de compreender com profundidade e clareza o lugar onde você já foi colocado, oh glória. E o que implica isso de forma prática na sua vida. Porque quando a posição é corretamente entendida, o acesso deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma consequência natural. E é a partir dessa consciência que a vida começa a se alinhar. Não com aquilo que se espera alcançar, mas com aquilo que já foi estabelecido. Amém? Aleluia, você não é herdeiro, você não é pobre, você é herdeiro. E nós damos glórias por isso. Então a gente já aprendeu nesse seminário que a graça não só perdoa, não só salva, mas também ela te reposiciona. Ela traz uma conversão de mente, a metanoia. Então, ela traz uma mudança de dentro para fora. E nós precisamos posicionar e entender aonde nós estamos em Deus. Com essa mente ajustada, essa consciência, nós temos uma nova visão e uma nova posição consequentemente. Lá em Mateus 6,33, antes da gente adentrar ao tópico 1, vai dizer assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém? Quem conhece esse versículo? Amém? Agora, quem entende esse versículo? Já diminuiu. Então, nós vamos entender hoje, aqui, a partir de agora, o que é o reino de Deus.
E você vai entender se você faz parte do reino ou não, ou se você quer ou não fazer parte desse reino. Amém? No verso 24 de Mateus 6,33, lá no verso 24, vai falar sobre dois donos, que não é possível servir dois donos. Não é possível servir ao dinheiro e a Deus ao mesmo tempo. Em algumas traduções, o dinheiro vem dizendo mamão, mas é dinheiro. Então, quando a gente fala de reino aqui, a gente sabe que o Senhor ele não está falando de algo financeiramente, mas Ele está falando de um reino espiritual aqui. Amém? Quando a gente decorre aí mais o versículo, você vai ver que o Senhor vai dizer ainda mais para não se preocupar com o que comer, com o que vestir. Não se preocupem com o que comer, com o que vestir, porque Ele nos supre de todas as coisas. Então, a primeira coisa que eu entendo quando eu estou no reino, eu não devo me preocupar. Então, eu posso descansar quando eu estou no reino. Amém? Glória a Deus. O reino de Deus é um governo espiritual estabelecido por Jesus aqui na terra. João Batista, quando ele pregou, arrependam-se, pois é chegado o reino, né? O reino de Deus está próximo. E quando Jesus caminha por aqui, né, no seu ministério, lá em Lucas 11:20, ele vai dizer que o reino já chegou. Então, o reino está estabelecido na terra desde que Jesus chegou aqui para nós. Glória a Deus por isso. O reino de Deus ele é definido em 3 evidências. Em Romanos 14:17. Pode pôr no telão aí para mim, irmão? Romanos 14:17. Aleluia. Bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aleluia. Justiça, alinhamento de Deus. Posição de filho justificado. Paz, reconciliação com Deus. Agora nós temos paz com Deus. Alegria no Espírito. Uma vida viva, espiritualmente baseada em fé, gratidão e na bondade de Deus. Amém? E nós ganhamos o Espírito Santo de Deus para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Então, o reino de Deus está em nós, através do sacrifício de Cristo. É um governo espiritual, porque Ele deixou o Espírito Santo. Então, quando a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão. Então, ele está dizendo o seguinte: busque primeiro identidade em Cristo. Busque primeiro saber quem você é. Busque primeiro o Senhor, a sua justiça, a sua alegria, a sua paz. Amém? E as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Então, quando se fala de reino de Deus, nós estamos falando de um governo espiritual e um reinado. Quem faz parte do reinado? Cadê a mão, irmão? Amém? Então, se você está em Cristo, sabe quem você é, tem identidade de filho, foi chamado pela realeza, pelo rei, para manifestar a glória e o governo dele aqui na terra. É você manifestando o céu na terra, no seu viver, da maneira que você fala, da maneira que você caminha, como você vive. É você manifestando o céu na terra. Amém? No cartório do céu está dizendo lá que você é filho. Então, nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós manifestamos a glória do rei aqui na terra também. Amém? Aleluia. O reino de Deus é a presença ativa, é a cultura dele aqui na terra. Vamos lá para o tópico 1. Quebra de paradigma. O problema não é falta, é posição. Eita Deus. A percepção comum é de que limitações na vida estão relacionadas à falta de recursos.
oportunidades ou condições. No entanto, à luz do Evangelho da Graça, essa leitura é superficial. A verdadeira limitação não está na ausência de algo externo, mas na ausência de alinhamento interno com a posição que já foi estabelecida em Cristo. Amém? E o que a gente já disse, que já foi estabelecido. A Escritura afirma de forma clara, lá em Gálatas 4:7. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Essa declaração não aponta para um processo em construção, mas uma realidade definida. O problema, portanto, não está em não possuir, mas em não reconhecer. Essa diferença muda tudo. Porque quando alguém não se reconhece como herdeiro, inevitavelmente viverá como alguém que precisa conquistar, provar ou alcançar. Isso gera um ciclo constante de esforço sem descanso, mesmo estando espiritualmente posicionado em uma realidade de provisão. Nós acabamos de dizer que quando você é participante do reino de Cristo, você pode descansar. Amém? E quando nós achamos que precisamos conquistar por força própria, nós cansamos e frustramos diariamente. Porque é algo espiritual, não é a força do braço. É algo que o Senhor estabeleceu já para você, já está conquistado para você. Então não precisa desse esforço, precisa de um reconhecimento e reposicionamento. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Muitas pessoas vivem, né? Muitos crentes, muitos evangélicos, muitos que frequentam, muitos fãs. Eu digo isso, irmão, porque tem todo tipo de pessoas dentro da igreja. Aqueles que têm identidade, aqueles que não têm, aqueles que buscam, aqueles que se frustraram. Mas o Senhor tem identidade e reconhece todo mundo, mesmo você não se reconhecendo nele. Ele reconhece você como filho e sempre vai te reconhecer como filho. Amém? Glória a Deus. Um herdeiro só acessa a herança quando entende a sua posição. A primeira chave aqui de revelação é identidade. Você não acessa por dor, por mérito, por esforço, mas por filiação. Há filhos vivendo como órfãos porque ainda não tiveram a revelação da herança. Imagina você viver numa dificuldade a vida inteira e no final da sua morte mesmo, você descobrir que você é herdeiro. Imagina a frustração. Pensa, passou dificuldade, precisando tanto financeiramente quanto espiritual, sem paz de espírito, para no final alguém dizer: meu irmão, minha irmã, mas você era herdeira, não aproveitou? Eu conheci alguém assim. A pessoa partiu e não recebeu a sua herança, que era direito, porque não se reconhecia como herdeiro, como filho. E viveu na miséria, irmãos, literalmente, infelizmente. Não pôde participar. Deus já estabeleceu o que é seu. Se posicione como filho. Aqui está dizendo que não é porque Deus não quer dar para você, porque Ele já deu. É porque você não reconhece que é seu. E quando nós estamos falando disso, e já foi falado, já é seu. Acesse, mude a mentalidade, alcance. Nós estamos falando no âmbito espiritual. O Senhor, Ele é bom o todo o tempo. Amém? Você precisa entender que a mentalidade de filho, ela é diferente. A mentalidade de filho, ela, quando você tem a mentalidade de filho, é diferente, porque você trabalha reconhecendo que já tem herança. Quando você não tem a mentalidade de filho, você trabalha por salário. Você trabalha esforçando para conquistar. Quando você não tem mentalidade de filho, você não trabalha para o reino, você trabalha para si próprio. E quando você trabalha para si, você não trabalha para o pai.
E quando você não trabalha para o Pai, você não reconhece que Ele é o Senhor, que Ele é o seu Pai e que Ele é o direcionador de todas as coisas. Então, é muito importante que você entenda que você é filho e possui mais do que aquilo que você possa imaginar. A cruz não te deu acesso só a perdão e salvação. Ela te deu acesso a uma vida com abundância. Não é uma qualquer vida, mas é uma vida para Ele, por Ele e através dEle. Amém? Glória a Deus. Se Deus já disse que você é filho, então você é filho, pronto. Se Ele te diz que você faz parte do reino, você faz parte do reino e pronto. A palavra é dEle. Amém? Assuma a posição. Revelação progressiva. O que significa ser herdeiro? Ser herdeiro, dentro da perspectiva bíblica, não é apenas um conceito espiritual abstrato, mas uma definição de identidade, com implicações práticas. Práticas. Vou repetir de novo. Práticas. Porque não é só na mente, é praticado, é feito, é vivido. Porque o que nós lemos aqui no começo, você pode aprender de tudo que foi falado aqui nesse seminário. Está tudo na sua cabeça, às vezes você sabe até palavras de cor, mas se você não colocar em prática, de nada adianta aquilo que você aprendeu. Se você não confiar que o que você aprendeu é certo, é verdadeiro e já está estabelecido, nada vai mudar na sua vida. Só vai mudar quando você colocar tudo isso aqui em prática. Amém? Glória a Deus. Romanos 8:17. E se nós filhos somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quero ler até aqui na minha tradução. Na minha tradução, Romanos 8:17, NTLH diz assim: nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Aleluia! Então nós vamos reinar juntamente com Ele também. Glória a Deus. Essa afirmação estabelece que a herança não é algo externo a você, mas algo que faz parte da sua nova identidade em Cristo. Essa herança se manifesta em diferentes dimensões. Identidade. Você não se define mais pela sua história, mas pela obra de Cristo. Acesso. Sua relação com Deus não é baseada em distância, mas em proximidade. Aleluia. Provisão. Você não vive orientado pela escassez, mas pela suficiência que vem da graça. Oh, glória. Autoridade. Você não apenas pede, você responde e administra a partir da posição. Aleluia. Vou ler de novo. Autoridade. Você não apenas pede, você responde e administra a partir da posição. Glória a Deus. Se posiciona aí, irmão, a partir de hoje. Vai falar para o seu irmão aí, eu vou posicionar, você vai? Eu vou, amém? Posiciona. Glória a Deus. Aleluia. O que significa ser herdeiro? Segunda chave aqui é reconhecer o testamento. Ninguém reivindica uma herança se não conhece o testamento. Amém? E a Bíblia é um documento legal da nossa herança espiritual. Amém? Então, se você sabe que você tem uma herança, se você não sabia, agora você sabe. Então, você vai ter que questionar essa herança aí, reivindicar essa herança a partir de agora. A Bíblia diz que a herança é sua, e a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Lá em Oséias 4:6 diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. A partir de hoje, você vai posicionar, a partir de hoje você entende que tem uma herança, é um testamento legal para você.
se você não desfrutar até o fim da vida do que Deus preparou para você, irmão, aí eu sinto muito. Porque foi pregado, foi ensinado, foi mostrado, foi declarado aqui para você. Não tem como você não participar disso. Já foi estabelecido. Amém? Tem muita gente pedindo para ser aceito por Deus, pedindo coisas para Deus, sendo que Ele já estabeleceu. Você é filho, já é seu. O que você pedir para o Senhor, já está. Nós não pedimos para o Senhor pensando que Ele pode ou não nos dar. Ele já nos deu. Já nos deu mais do que merecíamos. Muito mais. Nós já temos até participação do testamento. O que mais poderíamos esperar? Sendo que já foi estabelecido para você. Então, todas as vezes que você for aos pés do Senhor pedir algo, peça com confiança. A palavra diz: entrai com confiança na sala do trono. Quem entra com confiança na sala do trono? É qualquer pessoa? Quem entra? Eu entro. É qualquer pessoa, irmão, que entra? Se qualquer pessoa entrar na sala do trono, que não for liberado para entrar, o rei poderia matar essa pessoa imediatamente. Poderia mandar decapitar essa pessoa. Então, se a palavra diz que você pode entrar com confiança, ele está dizendo: é meu filho, entra a qualquer hora. É meu filho, é herdeiro, qualquer hora entra, com toda a confiança. Amém? Aleluia. Em Cristo você já recebeu graça, salvação, acesso ao Pai, autoridade espiritual, promessa, recurso espiritual, consolação e identidade. Oh, glória. Mas só acessa quem conhece. Amém? Você não pode sacar aquilo que você não sabe que está depositado. Você só gasta quando você sabe que tem, não é verdade? Quem já foi no mercado contando o dinheiro e fazendo conta na calculadora? Né? Porque você sabe que você só tem aquilo, só pode gastar aquilo. Mas o Senhor nos deu infinitamente coisas maravilhosas, riquezas que não se pode comprar, comparar. Ele é maravilhoso, então você tem. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que você já tem direito, é seu. Amém? Glória a Deus. Efésios 1:3 diz assim: nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui está dizendo algumas, não. Está dizendo algumas? Está dizendo o quê? Todas, oh glória. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Herança tem origem espiritual, mas não permanece limitada a essa dimensão. Ela se expressa na forma como você pensa, decide, vive e administra a sua vida. Então, nós já sabemos que é espiritual, já está acessado para nós, está. Mas se você não praticar, você não vê. A partir de hoje, se você não crer, se você colocar em prática, o Senhor vai liberar evidências para você, no nome de Jesus. A partir de hoje, você vai evidenciar aquilo que você nunca evidenciou na sua vida. Aquilo que você vai dizer para Ele: Senhor, eu quero ver a evidência da graça do Senhor na minha vida. Ele vai te proporcionar. Senhor, eu quero ver evidência de que eu sou filha amada do Senhor e que eu já acessei. O Senhor vai te dar. Quem crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Realinhamento interno, tópico 3. A mentalidade que define a experiência. Mesmo com uma posição estabelecida, a experiência prática ainda pode ser limitada por uma mentalidade desalinhada. Gálatas 4:1 vai dizer: o herdeiro em nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Esse texto revela um princípio profundo. É possível ter direito e não viver como tal. Isso não é uma limitação espiritual, mas uma limitação de consciência. A mente humana opera a partir da identidade percebida. A psicologia define isso como identidade internalizada. O comportamento segue a percepção que o indivíduo tem de si mesmo.
Se alguém se percebe como limitado, suas decisões refletirão limitação. Se alguém se percebe como herdeiro, suas condições começam a refletir construção, responsabilidade e visão. Aleluia. A graça não apenas muda sua posição diante de Deus, ela convida você a alinhar sua percepção com essa nova realidade. Aleluia. Deus é bom demais. Riquezas da graça que são reveladas na presença e na comunhão. Quando você tem a visão, quando você consegue perceber que já está estabelecido, já está próximo, você faz parte da realeza, você entra, você sai da presença do Senhor, você está exclamando para o mundo que você é diferente, seu comportamento é diferente. Você, a partir daí, começa a viver algo grandioso. Amém? É possível ter direito e não viver como tal. Aqui nesse contexto, a gente vai lembrar logo do filho pródigo, não é verdade? Tinha 2 filhos. Um que pegou toda a herança do pai, né, a parte dele, foi desfrutar dessa herança, mundo afora. O outro ficou em casa, fazendo o quê? Trabalhando, não é verdade? 2 pessoas, por mais que eles fizeram coisas diferentes, a consciência era a mesma. Não só porque um foi para fora desfrutar, que é diferente daquele que ficou. Porque todos 2 têm a mesma consciência. No contexto, o filho mais velho pede a herança para o pai. Quando isso acontece, na tradição judaica, quando você em vida, né, o pai ainda está vivo, você pede a herança, é a mesma coisa de você dizer assim: eu prefiro que você morra. Isso é vergonhoso. Porque não faz sentido você tomar uma herança, e quando a gente fala de herança, é alguém que deixou, porque já partiu, não é verdade? Então, quando isso acontece, e isso acontecia, de algumas pessoas terem essa prática, pegar a herança, né? É a mesma coisa de dizer: eu adoraria que você estivesse morto. Porque há um contexto de honra no Oriente diferente do nosso. Quando Jesus conta essa parábola para os fariseus, ele está anunciando o que seria feito para nós, através da cruz. Quando esse rapaz faz isso, havia uma tradição judaica que se chamava Kizazá. E o que era o Kizazá? O Kizazá era quando alguém desfrutava da sua herança, humilhava o pai em vida, e quando ele voltava, porque todo mundo sabia que ele iria perder tudo nos gentios, com o que ele queria, quando ele voltava, havia algo chamado, uma tradição, Kizazá. O que era isso? Quando eles avistavam aquela pessoa adentrando a cidade ou a aldeia, eles pegavam o primeiro pote de barro que viam e quebravam no chão. E aquilo ali, eles gritavam: você não entra mais aqui. Você é a vergonha do seu pai, você é a vergonha para essa aldeia, para essa cidade. E todo mundo, não era só uma pessoa, quem fazia isso era principalmente os anciões, os mais velhos. Mas todo mundo tinha direito de ir lá e quebrar um pote, para humilhar aquele que voltou, para que ele fosse expulso novamente. Ele não seria mais aceito naquele lugar, porque ele acabou com tudo que o pai tinha e queria voltar novamente. Entende-se que quando você volta novamente, você destrói o restante do que o pai tem. Então, era uma cerimônia muito triste, por sinal. Mas ela tem 3 pontos importantes.
Quando a gente olha no texto, a palavra vai dizer que o pai correu até o filho, não é verdade? Não que o filho correu até o pai, porque o pai ele volta totalmente, né? O filho volta totalmente envergonhado, já com planos de se desculpar e de ser servo, e ele já próprio se rebaixa. Mas o texto diz que o pai corre para encontro do filho. Quando isso acontecia, para você correr, eles usavam as túnicas, você tinha que levantar a túnica até o joelho para você conseguir correr livremente. Só que isso também era uma vergonha. Os anciões não poderiam levantar e mostrar o seu joelho, era vergonha, era humilhação. Segunda coisa que era humilhação era correr. O pai da casa, ele não poderia correr. Ele andava vagarosamente e as pessoas que iam até ele. Então, aqui já estão quebrando alguns paradigmas daquelas tradições, quando Jesus conta essa história. E por que isso acontece? Quando o pai chega até o filho, ele corre, né? Provavelmente ali, levantou até o joelho, se humilhou, deu um anel para o filho, deu uma capa, sandálias. Ali ele se alegra e quer fazer uma festa. O que Jesus estava dizendo ali? Quando você recebe um anel na tradição judaica, que era um sinete, era chamado de sinete. Era um anel que ele tinha o brasão aqui em cima da família, a assinatura da família. E quem tivesse esse anel podia comprar ou vender qualquer coisa. Bastava colocar esse anel, mostrar o anel ou marcar um documento com esse anel. Então, você tinha autoridade de compra e venda. Aí pensa só, o filho acabou de destruir tudo que o pai deu a ele. O pai ainda dá mais autoridade para ele, colocando o anel de sinete na mão dele. Na tradução judaica era nesse dedo, em outros povos era no dedo mindinho. Mas ali ele está contrariando tudo que os fariseus estavam pensando sobre aquele fato, que era totalmente diferente aos ouvidos deles. Então, provavelmente, eles estavam aterrorizados com essa história. E nós vemos essa história com algo muito, muito bonito, o pai recebe o filho, mas para eles era aterrorizante ouvir o que ele estava dizendo, contrariando toda aquela tradição. Quando o pai faz isso, ele corre ao encontro do filho, contrariando todos. Ele dá um anel, dando mais autoridade ainda para o filho gastar o que quisesse. Ele acolhe o filho, dá uma festa. Ele está mostrando para todo mundo que ele chegou primeiro. Antes que alguém da aldeia visse o filho, antes que alguém humilhasse o filho, o pai se humilhou primeiro. E aqui nós vemos Jesus em ação. O Senhor se humilhou primeiro. Nós seríamos envergonhados. Nós seríamos filhos envergonhados diante de todos os povos. Nós seríamos ali destruídos, tirados da presença do Pai. Mas Jesus fez isso por nós. Correu primeiro. Ele tirou toda a vergonha que estava sobre nós. A ira do povo, a ira de todos que estava sobre nós, a ira de Deus. Os anciões eram irados com o filho que voltava. Mas o Senhor fez isso por nós. Ele nos mostra esse amor, dizendo: filho, a vergonha é para mim. Filho, a tristeza é para mim. Mas o que interessa é que você voltou para casa. E eu tenho para você muito mais do que você pode imaginar. Aleluia. Eu tenho muito mais para você. Você não precisa se envergonhar. Você não precisa se entristecer. Não há mais cabeça baixa. Não há mais vergonha sobre você. Porque tudo está sobre o Pai. Tudo está sobre aquele que nos amou, que nos escolheu. Amém? Então nós aprendemos algo muito mais profundo. Porque o Senhor, Ele é bom. E nessa ocasião Ele está dizendo para você:
Por que você se envergonha de quem você é? Por que você acha que não pode acessar o que já foi liberado? Por que você acha que você é menos do que alguém, menos do que o seu pai foi, menos do que o seu irmão, menos do que qualquer pessoa? Às vezes lá no trabalho você se sente diminuído por alguém. E o Senhor está dizendo, você é filho, você é da realeza, você faz parte, você tem acesso. O Senhor já te deu um anel de sinete, você tem autoridade para comprar, para vender, para ter, para ser, porque Ele é autoridade na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 4. Ativação na prática, vivendo a partir da herança. Assumir a posição de herdeiro não é uma ideia abstrata, é uma mudança prática de postura. Na mente, isso significa abandonar a lógica de sobrevivência e desenvolver uma mentalidade de administração. Você deixa de pensar em termos de escassez e passa a pensar em termos de responsabilidade e propósito. Nas decisões, isso se reflete na ausência de medo constante. Decisões deixam de ser tomadas apenas para evitar perdas e passam a ser tomadas como visão de construção. Aleluia. Na vida financeira não se trata de excesso ou consumo descontrolado, mas de liberdade interior. A relação com recursos deixa de ser emocional e passa a ser consciente, equilibrada e alinhada com o propósito. Na vida espiritual, uma mudança significativa. A oração deixa de ser uma tentativa de convencer a Deus e passa a ser um relacionamento estabelecido a partir do acesso já garantido. Aleluia. 2 Coríntios 8:9. Para que pela sua pobreza enriqueceis. Essa riqueza não é limitada ao material, mas também não exclui a provisão. Ela aponta para uma vida sustentada pela graça em todas as áreas. Aleluia. Aquele que sabe que é filho, aquele que sabe que é herdeiro, ele tem, ele compartilha o que ele tem, e ele crê que o Senhor suprirá ele e o outro. É diferente. A sua mentalidade não passa a ser agora para você, porque quando você trabalha para o reino, a sua mentalidade é sua, é do seu irmão, é da sua família, é do outro, é da igreja. Quando eu tenho mentalidade de filho, eu passo a servir e não ser visto. Quando eu tenho mentalidade de filho, eu passo a crer que eu vou ofertar, que eu vou dizimar, o Senhor suprirá as minhas necessidades. Porque eu quero construir, porque eu quero ver o reino do Senhor. Porque eu tenho certeza que você vem aqui, você participa de tudo. Você vê a igreja limpa, você vê aqui o que você tem nas mãos, que é essa revista. Houve preço para ser confeccionada, você tem a revista, você tem um carro que vai te buscar quando você necessita, você desfruta tudo aqui deste lugar. Então, já que você desfruta tudo desse lugar, a sua mentalidade é, eu quero um lugar maior, eu quero um lugar mais bonito, eu quero algo mais parecido comigo, da realeza. Então, quando você tem essa mentalidade, você quer participar tanto financeiramente quanto servindo. Você passa a saber que os irmãos que vêm é da sua família. Não é só a sua família lá na sua casa de sangue, mas é uma família espiritual. Então eu passo a colar no meu amigo e perguntar o que te falta? O que está precisando na sua casa? A mentalidade da realeza para o mundo lá fora parece pobreza. Mas para o Senhor, quanto mais você compartilha, mais Ele te dá. Quanto mais você ama o outro, mais você é amado, mais você é conectado com o Senhor, mais presença você tem, mais o brilho dele está em você e mais parecido com o Pai você fica. Então você está manifestando o reino, você está manifestando a graça do Senhor aqui nessa terra. Amém? Aleluia. Riqueza de identidade. Não somos rejeitados, somos filhos. Riqueza de acesso. Temos livre acesso.
na presença do Pai. Riqueza espiritual, autoridade, dons, propósito, direção. Riqueza emocional, paz, cura, esperança, fé. Riqueza eterna, salvação e a promessa que nós veremos a face do nosso Senhor. Amém? Então nós vemos aqui o que é necessário mudar a mentalidade de servo para filho. Filho não negocia pertencimento. Ele vive a relação. Ele já sabe que é filho. Ele não se aproxima para ter. Ele se aproxima porque ele é. Ele já é aceito, ele já é filho. A herança você recebe. Você não precisa se esforçar para ter. A fé é a mão que acessa aquilo que Cristo já conquistou. Você não luta para Deus chamar. Você vive porque já foi amado por Ele. Já foi conquistado. Quem conhece a herança, muda até a linguagem. Em vez de não consigo, nunca acontece, Deus me esqueceu, começa a declarar, eu sou filho, o Senhor vai me dar, o Senhor já me deu, eu já conquistei, eu já vou ver. Você muda a forma de pedir. Não é Senhor, me dá. Aí você começa a orar, Senhor, que horas eu posso ver? Quando que eu posso ver acontecendo? Senhor, é hoje? Senhor, é amanhã? Porque você sabe que vai acontecer. Então você não entra na presença como um mendigo. Você entra na presença como um filho. Hoje mesmo, meu filho chegou em mim e quase todo dia, é assim quem é mãe sabe. Mãe, quando eu vou ganhar isso? Mãe, quando você vai me dar isso? Um dia é uma guitarra, no outro dia é um cachorro, no outro dia é uma coisa sobrenatural, mas ele sempre pede. Aí hoje eu falei assim para ele queria um piano de cauda. Eu falei, meu filho, isso é, não sei, é para mais de 50 mil, sei lá quanto que é isso, eu não tenho dinheiro agora. Aí ele fala assim, mas você vai ter. Ele fala desse jeito, mas você vai ter. E quando ele era criança, ele não falava assim. A gente ia comprar alguma coisa, eu falava, meu filho, a mamãe não tem dinheiro agora. Aí ele falava, mas você tem cartão. Tá vendo? Então, por que nós temos que ter essa pureza das crianças? Porque eles sabem que tem. E se eles sabem que não tem, mas você vai dar um jeito, porque a mãe e o pai sempre dão um jeito, não é verdade? Então, o Senhor sempre dá um jeito para você, não se preocupa. Sempre vai ter o dia que Ele vai te entregar, a hora que Ele vai te entregar. Acalma o coração, o acesso já é seu. Então, você só vai perguntar para Ele, igual criança, que hora que é? É hoje? É amanhã? Mas eu sei que eu vou receber. Amém? Glória a Deus. Aleluia. É muito engraçado, porque a gente é muito rápido em dar voz ao medo, né? Nós somos muito rápidos. E não consigo, eu não dou conta, é a voz do medo. Eu não consigo, eu não dou conta, é difícil, não vou conseguir. Mas nós somos dificultos em dar a voz à fé. Eu posso, eu consigo, vai acontecer, já é meu, Deus está comigo. Não sei a hora, mas que vai acontecer, vai acontecer. Amém? Vamos mudar essa mentalidade. Bloco de fixação. Eu não vivo tentando conquistar. Eu vivo a partir do que já recebi. Minha identidade define minha experiência. A herança não é futura, ela já foi estabelecida. Eu não penso como servo, eu vivo como filho. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Conclusão. Reconhecimento libera acesso. Nada do que foi tratado aqui depende de um novo esforço, mas de um novo reconhecimento, que a gente já falou, posicionamento. Você se posicionou, você tem identidade de filho, você conhece o testamento, já é seu, bora acessar. A mudança não acontece quando você tenta mais, mas quando você enxerga corretamente. Quando a posição é assumida, o acesso deixa de ser algo buscado e passa a ser algo natural. A vida começa a se alinhar não com expectativas futuras, mas com uma realidade já estabelecida em Cristo. Aleluia! Glória a Deus! O centro da herança não é as coisas recebidas. O centro da herança é o próprio Cristo. Então, se eu estou nele,
se eu busco participar do reino, se eu sei que eu sou da realeza, o resto Ele vai me dar automaticamente. Como um pai dá automaticamente para os filhos tudo aquilo que ele necessita, de roupa, de vestir, de comer. Se nós somos assim com os nossos filhos, imagina o Senhor conosco. E a palavra dele já diz, não se preocupe, busque primeiro o reino, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Deus é fiel para cumprir todas as promessas na nossa vida, amém? Declaração final, vamos ficar de pé. Quero um coral bem bonito, bem alto. Amém? Aleluia. Declaração final. No 3, hein? 1, 2, 3. Eu não vivo mais orientado pela falta, mas pela herança que recebi em Cristo. Minha identidade está definida, minha posição está estabelecida e minha mente está alinhada com essa verdade. Eu acesso com consciência, administro com responsabilidade e vivo com equilíbrio aquilo que a graça já liberou sobre minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Senhor, nós te agradecemos, Pai. Aleluia! Agradeço a oportunidade, essa direção para o nosso pastor.